Vamos mudar de assunto, falar de escala 6 por 1. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, surpreendeu durante essa semana ao liberar a bancada na votação da Comissão de Constituição e Justiça para votar a proposta de emenda à Constituição do fim da escala. A medida causou uma espécie de burburinho, pois o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, havia afirmado a empresários durante um evento que iria trabalhar contra o fim da escala 6 por 1. Na visão do Valdemar Costa Neto, a mudança trabalhista abre aspas para ele, uma bomba para o país. Fecha aspas. De acordo com Valdemar, a tentativa de barrar o fim da escala 6 por 1 seria pelo Congresso, o que é contraditório após a atitude do líder de liberar a bancada. A gente vai conversar com o Sóstenes sobre esse assunto para entender de fato se houve uma divergência, se houve uma conversa e de que forma a bancada conversou para se entender sobre esse assunto. Claro, ele está aqui comigo. Líder, muito bom dia. Já agradeço muito a participação e a gentileza de estar aqui com a gente. Neila, bom dia. É um prazer estar aqui sempre com vocês no Metrópolis, em especial no seu programa que tão bem informa os brasileiros. É uma alegria, de verdade, sempre quando tenho a oportunidade de estar com vocês, porque eu sou uma pessoa que acompanho sempre os noticiários através da boa informação que o Metrópolis traz a todos nós brasileiros. Olha, o nome do nosso programa é Contexto, não é à toa. A gente vai contextualizar primeiro essa informação. Havíamos dado aqui, o Metrópolis havia informado justamente que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, era contrário ou havia dado essa informação aí a empresários lá em São Paulo de que era contrário à aprovação do fim da escala 6 por 1. O senhor liberou a bancada para votar da forma como bem quisesse e eu queria que o senhor explicasse como foi esse entendimento, essa articulação da bancada lá para a votação na CCJ. Primeiro dizer que o presidente Valdemar tem total razão na abordagem que ele fez naquele ambiente que ele estava para empresários, dizendo que o texto, conforme veio, é um texto horroroso. Na verdade, nós estamos discutindo duas PECs. Uma PEC da Erika Hilton, que inclusive tem erro matemático, ela não soube nem fazer matemática para fazer essa proposta de redução da carga de trabalho de 6 por 1, né, 6 dias trabalhados, um de descanso, para 5 por 2. Ela, inclusive, talvez gostaria que fosse 4 por 3, mas não conseguiu nem fazer matemática. E o outro texto é do Reginaldo Lopes. Ambos foram apensados e foram para a CCJ para ver a admissibilidade. Não, a votação, quando é liberada, e aí não há divergência entre o que o presidente Valdemar faz e a minha orientação, é porque nós estamos discutindo a admissibilidade, ou seja, a oportunidade da Câmara dos Deputados discutir a matéria daqui para frente. Nós não somos contra o debate, nós somos contra o texto, conforme esses dois textos da PEC do Reginaldo Lopes e da Erika Hilton, que são dois textos horrorosos, que ao invés de resolver o problema do trabalhador, a intenção seria essa, mas vai criar um problema ainda maior. No mérito, nós vamos discutir. Então, qual foi a nossa estratégia? E aí foi também uma estratégia política nele, eu tenho que ser honesto. O governo, que está muito mal avaliado, todas as pesquisas que vocês dão aqui no Metrópolis provam isso, eles estão nas cordas, eles estão se debatendo, buscando alguma saída para melhorar a sua imagem com a população, para ver se não perdem para o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Então eles quiseram colocar esta pauta agora, porque estão aí há 3 anos, nunca trouxeram isso, trouxeram agora, para colocar a percha no PL e no pré-candidato Flávio Bolsonaro, que nós somos contra o trabalhador. Então, qual foi a nossa estratégia? Nós vamos aceitar debater a matéria e, se melhorarmos o texto da proposta, porque há soluções para este texto, nós até podemos votar favoravelmente lá na frente. O texto, conforme está hoje, aí eu faço coro com o presidente Valdemar Costa Neto. Nós vamos votar contrário no mérito, pode ter certeza. Mas eu acho que deste limão é possível fazermos uma limonada e buscarmos um avanço muito interessante na legislação empregador-trabalho e trabalhador. Esta relação no mundo moderno vem se atualizando em legislações. Né? E eu acho que esse é uma oportunidade para que no Brasil a gente possa modernizar algumas coisas nessa relação, flexibilizar e dar ao trabalhador mais alternativas
para esta relação que em todo mundo está mudando, haja vista hoje a quantidade de trabalhadores que trabalham home office. Então, acho que a gente tem possibilidade, tem espaço para debater o assunto, sim. Então, vamos falar de pauta eleitoral ou pauta eleitoreira. O governo Lula, e eu venho batendo nisso aqui, nem lembrava de escala 6x1. Sequer lembrava desse assunto. Então, é um assunto que foi relembrado e estava desde 2019 ou 2021 parado no Congresso Nacional. A deputada Érica Hilton levantou essa bola, o presidente Lula abriu o olho neste ano, acabou levantando esse assunto, o ministro Guilherme Boulos acabou pressionando e mandando o PL com urgência para a Câmara dos Deputados quando entendeu que seria uma boa pauta para colocar na sua campanha eleitoral, haja vista que não tem nenhum projeto importante do Partido dos Trabalhadores ou do governo Lula para colocar na campanha eleitoral. Isso é fato. Independentemente aqui de partido ou de espectro político, a gente já vem debatendo isso aqui no Metrópolis e no contexto Metrópolis. Não tem plano de governo, não tem projeto nos últimos 4 anos para o presidente Lula apresentar na sua campanha eleitoral. Pegou a escala 6x1, quis chamar de sua. Agora vamos colocar a oposição e vamos colocar o PL nesse jogo. O PL também quer usar a escala 6x1 para chamar de sua e para usar numa campanha eleitoral? Não é a nossa intenção fazer isso, porque nós temos muitas propostas para o Brasil, até melhores do que este texto. O que nós queremos defender, como Partido Liberal, é buscarmos melhorar este debate para algumas alternativas. Por exemplo, várias empresas no Brasil já voluntariamente, sem projeto de lei, sem PEC, já flexibilizaram essa escala de 6x1, porque nós estamos falando de 4 horas de trabalho no sábado, para 5x2. Isso sem lei. Tem redes de farmácia no Brasil que já fizeram isso, a maioria não. A gente sabe que isso gera um impacto econômico, que vai resultar em 2 coisas. Ou desemprego, porque a empresa, em especial porque 80% das empresas brasileiras são pequenas e médias. Essas não vão aguentar ter que contratar mais gente para continuar seu negócio. O que vai acontecer? Essa empresa vai quebrar. Aliás, nós temos agora, neste ano de 2026, recorde de empresas quebrando no Brasil por causa do governo Lula, que persegue quem produz no Brasil. Então, a gente precisa proteger as empresas porque elas são geradoras de emprego. E quando você fala, vamos defender as empresas também, é porque elas são as que dão oportunidade ao trabalhador. Quando a gente fala, vamos olhar este debate sem paixão eleitoreira, é por isso. Porque o que eu acho? Nós podemos discutir esse assunto, reduzir 1 hora de trabalho pelos próximos 4 anos pós-eleição, para não se contaminar este debate no momento de eleição. A gente pode falar, bom, a partir de 2027 as empresas terão que reduzir 1 hora de trabalho. Isso não dá um impacto econômico diretamente. Esta é a primeira proposta que nós temos para contribuir no mérito. A segunda as empresas que tiverem impacto direto econômico para não gerar desemprego, vamos fazer a desoneração da folha de pagamento para dar uma sobrevida e evitar que pessoas sejam demitidas dos seus trabalhos. Então nós estamos preocupados sim com o trabalhador. Este é o olhar do PL. E a outra alternativa que nós temos, que para mim é a relação mais moderna de legislação trabalhista no mundo, é dar a alternativa. Não é acabar com a CLT, ao contrário, mantém-se a CLT com redução de carga de trabalho 1 hora por ano nos próximos anos vindouros, e a outra seria acrescentar uma PEC, que é do deputado Maurício Marcon, do PL, que já estava tramitando, deveria ser apensada, essa não foi, que é a relação em hora trabalhada, hora recebida. O que é isso? Dá ao trabalhador a oportunidade de falar assim, eu quero trabalhar só 20 horas por semana. Por que a gente tem que obrigar ele a trabalhar, tirar de 44 para 40? Se a gente pode dar esta opção via CLT e podemos dar uma outra opção. Qual é? Eu só quero, em especial, para as mulheres. Eu fico sempre me colocando no lugar das mulheres. As mulheres que têm que cuidar da casa, cuidar de filho e ainda ir ao trabalho. Por que ela tem que trabalhar 40 horas semanal? Se ela quiser uma opção, fala, não, só quero trabalhar 20 para ter um aumento na renda familiar. Isso seria uma opção nova, uma inovação na legislação trabalhista. Pode excluí-las do mercado de trabalho? Não, ao contrário, pode dar opção. Se ela quiser trabalhar as 40 horas pela CLT normal, é opcional ao trabalhador. Não, a mulher quer, por exemplo, eu quero trabalhar só 20 horas e um trabalho para um complemento de renda. Eu posso trabalhar por hora. Então, assim,
No mundo moderno hoje, a relação empregador-trabalhador trabalhando e pagamento por hora dá flexibilidade. Ele pode trabalhar em um local, 2, 3, desde que ele cumpra ali o que ele se sente confortável com horas que ele possa trabalhar, ter tempo para o lazer, ter tempo para a família e fazer suas coisas. Então, acho que nesse debate dá para a gente fazer deste limão uma limonada. Por isso que houve essa mudança, depois de um diálogo interno, por estratégia política, mas nós não queremos fazer deste debate o mote principal da campanha do Flávio Bolsonaro. O mote principal da campanha do Flávio Bolsonaro vai ser reduzir impostos para gerar trabalho, emprego e renda para o trabalhador. No caso da escala 6x1, o próprio presidente Lula bateu nessa tecla da mulher. E eu falei isso aqui ontem no contexto. Hoje, grande parte das famílias de classe baixa, de renda baixa, é dominada pelas mulheres. As mulheres são as chefes de família, a gente sabe disso. Já tem pesquisas que mostram várias mulheres que são chefes de família, que são mães solteiras, mães solo, que trabalham, que levam os filhos para a creche e que acabam pagando todas as contas de casa. E aí o Bolsa Família, enfim, todos aqueles benefícios vêm para essa mulher. O próprio presidente Lula e o ministro Boulos falaram na última coletiva de imprensa para essas mulheres, batendo muito na tecla dessa mulher. Essas mulheres também são pessoas, eleitoras que o PL está atrás? Sem dúvidas. Nós temos detectado em nossas pesquisas e a grande virtude de qualquer político é ter autocrítica. Nós, da direita, em todas as nossas pesquisas, ainda temos dificuldade com o voto feminino. Reconhecer que a gente tem essa dificuldade é fazer com que a gente se autoavalie, faça autocrítica e melhoremos para isso. Então, acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado com a mulher. Isso que você coloca é a realidade de muitos lares hoje no Brasil. A mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho, porque quando ela chega em casa, muitas vezes ela trabalha muito mais do que no trabalho dela comum. Ser mulher é um grande desafio. Eu sou admirador, vejo na minha casa, eu tenho uma filha, tenho a esposa, convivo no trabalho com muitas mulheres. Aliás, eu acho que no meu ambiente, na liderança do PL, nós temos mais mulheres trabalhando do que homens. Então, eu sei desta realidade no dia a dia, a gente tem essa convivência. E a gente reconhecer que a gente precisa aproximar melhor desse discurso tem sido uma dedicação muito especial, em especial do nosso pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, quando ele vai no estado de Rondônia, você deve se lembrar, uma camiseta escrito pai de meninas. Né? A gente está buscando essa forma, nós vamos ter no nosso plano de governo uma série de planos para melhorar a nossa imagem com o segmento feminino. Eu defendo, inclusive, que o presidente, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, possa escolher, se for do gosto dele, se as pesquisas provarem que isso vai agregar uma mulher para ser sua vice. Eu acho que seria muito interessante. Nós vamos, e no plano de governo, vamos provar uma série de políticas públicas para a valorização de verdade da mulher. Isso já aconteceu no governo Bolsonaro. A quantidade de leis que no governo Bolsonaro foram aprovadas para fortalecer políticas públicas para a mulher é enorme. Foi mal comunicado no governo Bolsonaro. A gente precisa comunicar o que foi feito lá e no plano de governo para a gestão Flávio Bolsonaro, a gente aprimorar muito isso, porque eu tenho convicção, quando a mulher vê a intenção da direita com políticas públicas para elas, da valorização da família, porque a mulher é muito mais família do que o homem. Vocês têm um dom, eu digo que a mulher tem um dom divino, né, de ter útero, coisa que nós homens não temos, que faz de vocês um ser humano muito melhor, um ser humano aperfeiçoado. E é isso que eu, de verdade, acho que o PL vai propor, se Deus quiser, agora nessa próxima campanha, para a gente trazer o eleitorado feminino. Sobre a escala 6x1, agora é necessária a escolha de um relator para continuar essa discussão lá dentro da Câmara dos Deputados. Existe aí essa discussão se vai ser o Aze, se não vai ser ele. Já o senhor concorda que seja ele, que se continue para que o Centrão domine essa história, que a União Brasil continue nesse segmento dessa proposta, porque ele já vinha comandando, liderando esse assunto, ou a ideia é trocar o relator? Quem é oposição não faz escolha de relator. Quem vier, nós vamos ter que trabalhar com o relator que estiver. Mas dá para articular, dá para negociar. Nós temos toda a simpatia com o nome do deputado Paulo Aze. Ele é um parlamentar equilibrado, de um estado muito
característico no Brasil, que é a Bahia, que é um estado que tem muita carência social, é um estado governado pelo PT há tantos anos e é o estado com a maior quantidade de violência, né, de mortes por 100 mil habitantes. As cidades com maior índice de violência, se você pegar a lista delas, a maioria delas estão na Bahia. Ele é um parlamentar que vem de um estado que representa um segmento da sociedade muito importante. Então, acho que o Paulo Aze é um bom nome. Entretanto, essa escolha quem faz é o presidente Hugo Motta, e nós estamos à disposição do presidente Hugo Motta para o que ele decidir. Se decidir por Paulo Aze, ótimo. Se não, tenho certeza que ele vai decidir por alguém que quer buscar um consenso, e o bom debate dessa matéria é o que nós vamos fazer. Mas o senhor vai articular por ele? Articulo por ele ou por um bom nome, tão bom quanto ele. Eu acho que o nome do Paulo Aze está muito, muito bem servido, até porque ele é uma pessoa muito equilibrada e representa a Bahia. Líder, a proposta, o senhor disse que o texto é horroroso, nas suas palavras, Sim. O texto é horroroso. Se continuar dessa forma, vocês do PL e da oposição vão votar contra? Votaremos contra com toda certeza. Existe alguma forma do texto passar pela oposição, de haver mudanças? Para haver mudança, sim. Eu acho que agora a comissão especial justamente é para isso. Nós temos contribuições, essas todas que eu já listei, e tem outras. Estou agora vendo, porque há um grande interesse da bancada em participar do debate, não é? Deputada Júlia, deputado Maurício Marcon, outros, Osmar Terra, tantos outros já me pediram para participar da comissão. Eu vou ter até que fazer uma seleção, porque todo mundo quer participar. Vamos fazer uma seleção daqueles que vão participar e a gente vai contribuir com esse debate. Se o governo oferecer resistência às melhorias que a gente quer fazer ao texto, lamentavelmente não nos resta outra alternativa que votar contrário. Porque o texto, da forma que está, vai gerar desemprego, vai gerar empresas sendo fechadas, mais CNPJs, o recorde que já existe esse ano vai aumentar com isso, em especial se for para valer para este ano, coisa que eu acho difícil. Deveria valer a partir do ano depois da eleição, para não ser um projeto eleitoreiro. Então a gente, está muito aberto ao debate. Com esse texto, é impossível votar favoravelmente, porque este texto prejudica o trabalhador brasileiro e nós não vamos cair no engodo do PT. Líder, eu vou colocar o Felipe Monteiro, que é meu parceiro aqui todos os dias no Contexto Metrópolis, para fazer uma pergunta para o senhor também. Felipe, muito bom dia. Sua pergunta para o deputado Sóstenes Cavalcante, por favor. Bom dia, deputado Sóstenes Cavalcante, para estar com você aqui no Metrópolis. Deputado, eu vi que a sua principal crítica em relação a esse projeto de lei, né, o APEC, né, no caso, está tramitando conjuntamente no Congresso Nacional, em relação ao empregador, né, ao empresário que supostamente vai ter uma perda financeira em redução da jornada de 6/1 para 5/2. Mas quando você pega a experiência internacional, claramente você vê que tem um ganho do empresário em relação à alteração da jornada, seja porque aumenta a produtividade, seja porque o trabalhador ele fica menos doente, falta menos do trabalho, gerando menos custo para o empresário. Então, a pergunta vai no seguinte sentido: vocês têm, né, algum estudo de impacto dessa medida que leva vocês a ir para esse caminho de sempre privilegiar o empresário em relação à alteração da jornada 6/1 para 5/2? Primeiro, obrigado pela sua pergunta. Dizer que nós não estamos do lado do empregador. Nós estamos com um olhar primário nesta matéria ao empregado. De verdade, quando você aprova uma matéria que gera desemprego, que gera impacto inflacionário, a gente tem que olhar essa matéria com responsabilidade econômica, não eleitoreira. Se você perguntar a qualquer pessoa, qualquer trabalhador hoje, você quer trabalhar 44 horas semanal, com 6 dias, ou você prefere trabalhar 40, 5 dias, ganhando o mesmo salário? Todo trabalhador, 100% vai falar, lógico que eu quero trabalhar 40. E nós não somos contra isso, porque isso é o óbvio. Então, dizer que a gente está querendo defender o empregador, eu não acho correto. Nós queremos defender a sustentabilidade econômica e a manutenção dos empregos de todos. E para isso a gente tem que fazer esse debate com responsabilidade. É lógico que existem estudos no mundo, a gente está estudando, lendo muito sobre isso, dos avanços, e nós não somos contra a redução da carga de trabalho de 44 para 40. Nós não estamos falando que somos contrários. Nós estamos falando que da forma que veio a PEC, ela é horrorosa e vai produzir desemprego ou inflação. Nós temos que corrigir esse texto.
Queremos, sim, buscar a alternativa das 40 horas e, para isso, existem mecanismos legislativos, como, por exemplo, a compensação na desoneração da folha de alguns segmentos que serão mais afetados, como é o caso de supermercados, como é o caso de farmácias, comércio. Esses serão impactados diretamente. Como é que se compensa? Tem como compensar? Desonera a folha? Quanto isso pode dar de impacto? Esses serão os estudos que na comissão especial nós vamos ter que fazer. Então nós não estamos do lado do empregador. Nós queremos fazer um debate sério e responsável com olhar na macroeconomia. Não um debate eleitoreiro como o PT tirou da cartola aos 45 do segundo tempo para querer melhorar a sua rejeição na opinião pública. Não podemos fazer isso desta forma. Vamos fazer sim com olhar responsável, com o trabalhador, sem trazer prejuízo à economia. Lógico que não há problema nenhum. Há dados sim. A gente sabe quando reduz a jornada de trabalho, há melhora na mão de obra, há mais satisfação no trabalhador e nós queremos buscar isso de forma responsável, não de forma eleitoreira como a esquerda e o PT sempre fizeram. Aliás, governam o Brasil há 20 anos, nunca fizeram nada pelos trabalhadores, aí porque agora estão mal nas pesquisas, vem com essa história de querer reduzir jornada de trabalho sem nenhum tipo de responsabilidade com a economia. O que nós estamos querendo aqui é responsabilidade com a macroeconomia e buscarmos solucionar o assunto de forma séria. Bom, o governo Lula quer trancar a pauta, acabou mandando o PL para o Congresso Nacional, ou seja, quer pressa nessa tramitação. Já o presidente Hugo Motta está caminhando aí com a questão da PEC, a comissão, mas de qualquer forma esse assunto deve fechar, deve se encerrar ainda neste ano. Existe a possibilidade da oposição não deixar essa pauta passar? A gente tem uma bancada gigantesca do PL na Câmara dos Deputados. Existe essa possibilidade? Bom, vamos lá. A bancada do PL sozinha, e nem da oposição, porque PL e oposição, a oposição é um pouquinho maior do que o PL. Sim. Sozinha não consegue impedir o avanço. PEC são 308 votos. Se for projeto de lei, como eles querem colocaram já, não é, com a urgência, que daqui a pouco tranca a pauta, a gente não consegue a maioria no projeto de lei. PEC fica um pouco mais difícil. Nós vamos trabalhar para que, se ficar com o texto dessa forma, que eu tenho certeza que o texto será melhorado na comissão especial, a gente tentar impedir o avanço. Nós não temos número suficiente para isso. Mas eu tenho visto o próprio presidente Hugo Motta com muita responsabilidade com esse assunto. Quando ele não cai no engodo da esquerda e do PT de ser célere e levar o debate sério, buscar o aprimoramento do texto, o melhor texto, para que não haja impacto de verdade econômico, de gerar desemprego e outros problemas mais que virão, em especial a inflação, que é um grande problema para o trabalhador mais pobre do Brasil. Então, eu acho que ele vai levar isso no ritmo da PEC. Em algum momento, ele que está se aproximando bem do governo, vai conversar com o governo para tirar a urgência constitucional do PL e nós vamos tramitar isso com a PEC. E eu tenho convicção que, disso tudo, eu acho que o Congresso vai ter a maturidade que faltou ao Executivo do atual governo Lula para que a gente possa ter uma solução de verdade ao trabalhador. E, quem sabe, uma legislação moderna que dê ao trabalhador tantas oportunidades de buscar a melhor alternativa para a sua relação com o empregador. Para a gente terminar sobre eleições rapidinho, havia a história que o senhor deixaria de ser líder para se dedicar aí à sua campanha em 2026. E o senhor falou aí sobre a possibilidade e sobre o gosto de que uma mulher seja vice do Flávio Bolsonaro. Ontem até saiu um burburinho de que uma amiga da Michelle, que seria vereadora, poderia ser esse nome. Já tem esse nome? Bom, vamos lá. Primeiro, de verdade, todo candidato em ano de eleição se preocupa com a disputa eleitoral, uma disputa muito forte. Por exemplo, sexta-feira eu estou aqui em Brasília, já deveria estar no meu estado rodando o interior atrás de votos. A liderança requer mais tempo. Eu tinha que ter vindo contigo aqui ontem, não consegui, preferi ficar para cumprir com vocês aqui no Metrópolis. Isso acaba demandando menos tempo no estado e mais tempo em Brasília. E por isso que eu tinha uma ideia, conversei com o presidente Valdemar, mas o presidente Valdemar solicitou que a gente continue, a bancada também não manifestou nenhuma contrariedade à nossa continuidade, então vou estar líder enquanto a bancada permitir, enquanto todos os membros do partido autorizarem, mas eu vou diminuir a minha presença em Brasília para cuidar da minha campanha. Era um pouco a preocupação da campanha mesmo, porque ano eleitoral não dá para se ficar de forma confortável em lugar nenhum. Com relação à mulher, eu vi também
o nome da Priscila Costa, que é uma vereadora de Fortaleza, a vereadora mais votada de Fortaleza, como uma opção. Eu acho que não dá para a gente fazer uma chapa puro sangue do PL, na minha avaliação pessoal. Eu acho que a gente tem que ter, sim, na minha opinião, tá? Quem vai decidir isso é Flávio Bolsonaro. Isso é a opinião de Sóstenes Cavalcante, que não quer dizer muita coisa. A minha opinião tem que ser uma mulher de outro partido, porque aí você traz, contempla a política de uma forma um pouco mais organizada. Minha opinião deve ser alguém, se possível, da federação ou de algum outro partido que venha agregar tempo de televisão, mais oportunidades para o PL. E aí tem alguns nomes que circularam, de Tereza Cristina, que é muito bem vista pelo presidente Valdemar e por todos nós, que era uma querida mesmo, de verdade, do Progressistas. Você tem a Simone Marqueto, que é uma católica de São Paulo, que o Flávio conversou com ela, que era a MDB e agora eu acho que está também no Progressistas. Você tem a opção, na minha avaliação, um bom perfil também, a Clarissa Tércio, que foi a deputada federal mais votada mulher do Nordeste, evangélica e ser do Nordeste. Então você quebra duas resistências. A resistência do voto feminino por ela ser mulher e a resistência dela ser uma nordestina. E ela tem um sotaque arrastado de pernambucano, maravilhosa. Eu sou muito fã destes 3 nomes dessas mulheres por serem de outro partido. Sou muito fã da Priscila e amigo pessoal da Priscila desde 2007. Sou amigo do pai da Priscila Costa, lá no Ceará, há muitos anos. Tenho muita admiração pelo trabalho da Priscila. Só que eu acho que o fato dela ser PL, chapa puro sangue, cabeça de chapa e vice, eu acho que isso acaba não agregando muito politicamente. E a gente tem que agregar um pouquinho para a gente ganhar essa eleição com muita certeza. Muito bem, tá aí, ó. O líder Sóstenes Cavalcante falou conosco hoje sobre muita coisa, escala 6x1, eleições e agora vai para o Rio de Janeiro fazer a sua campanha. Líder, muito obrigada. Obrigado a você, parabéns mais uma vez a vocês pelo belo jornalismo que vocês fazem. Cada vez mais, como diz o carioca, o Metrópole está bombando, e isso que vale. Parabéns a vocês. Obrigada pela gentileza.